O ministro Edson Fachin suspendeu todas as ações judiciais relacionadas à demarcação de uma terra indígena na região de Guaíra, oeste do Paraná. Também foram revogadas decisões judiciais que impediam a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, de dar andamento ao processo de demarcação. Além disso, conforme decisão assinada ontem, o ministro acionou a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça para que inicie tratativas para a construção de um consenso sobre a questão. A decisão de Fachin atende requerimento apresentado pelas comunidades indígenas Avá-Guarani. Segundo Fachin, os requerentes alegam que decisões judiciais foram tomadas sem direito ao contraditório e ampla defesa das comunidades indígenas. O ministro também frisou que a solução para esses conflitos possessórios não é simples. Ela exige, de um lado, o reconhecimento de que a demarcação garante a ocupação de terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e à cultura dos povos indígenas e, de outro lado, o direito à indenização dos que possuam terras particulares anteriormente à Constituição com justo título e boa-fé. E em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária expressou sua surpresa e completa perplexidade com a decisão. A FPA considera preocupante o fato de que a decisão parece ignorar as falhas apontadas pelo Poder Judiciário em relação aos processos de demarcação. Além disso, ainda de acordo com a Frente Parlamentar, a decisão desconsidera a legislação vigente, incluindo a Lei 14.701 de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional para regulamentar o procedimento de demarcação de terras indígenas. Essa lei assegura o pleno exercício dos direitos sobre a terra pelos não-índios até o término do procedimento administrativo. A nota ainda diz que a manifestação judicial parece desconsiderar a própria lei e minimiza as decisões das instâncias inferiores, priorizando a visão pessoal do ministro em Brasília, em detrimento dos magistrados locais que têm conhecimento direto da situação. A FPA finaliza dizendo que sempre defendeu a paz social no campo e, apesar da discordância com a decisão judicial, reforça que a Constituição de 1988 garante o direito de propriedade e ressalta a importância do devido processo legal antes de privar qualquer cidadão de seus bens. Vamos acionar o Miguel Daúde para comentar esse tema. É claro, né, Daúde, que essa decisão do Fachin é liminar, precisa ainda ser referendada pelo Pleno do STF, mas fica mais uma vez uma questão para o nosso telespectador. Eu gostaria que você nos ajudasse a esclarecer. De um lado, o marco temporal foi regulamentado pelo Congresso Nacional, é lei, e por outro lado, o STF julgou inconstitucional o marco temporal. Afinal, quais são as regras no Brasil para a demarcação de terras indígenas, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, lamentavelmente nós estamos aqui dando esta notícia. Por que lamentavelmente? A gente sabe que a nossa Constituição ela garante, né, aos povos originários o direito à propriedade, à posse, desde que estivessem ali antes de 1988. Pois bem, o Supremo Tribunal passou por cima disso. Ele alega que esse artigo da Constituição tem uma outra interpretação, que é a interpretação de que os povos originários teriam direito no momento que eles resolverem pedir, né, e mostrar alguma relação com aquela propriedade. Então, isso acabou gerando, Petro, você pega essa região que está em questão, tem pessoas ali, cidadãos, né, como os indígenas, que também são cidadãos, que têm título de propriedade há muitos anos. De repente, ele fala, bom, que vale esse meu título
que eu comprei essa propriedade diante de preceitos constitucionais, né, que me garantiam isso. De repente, o Supremo dá outra interpretação, dizendo: olha, os indígenas precisam ter esse direito, porque eles precisam ter terras para poder preservar a sua cultura, a sua tradição. Ora, quem conhece algumas reservas, e essas mesmas reservas, a gente sabe que os indígenas não têm direito à cidadania. É o que está acontecendo com a reserva lá do Yanomamis, né, dos Yanomamis, e que, quando o presidente Lula subiu, as crianças estavam morrendo de fome, magérrimas, de uma forma muito ruim, e hoje continuam do mesmo jeito. Então, como é que você vai dar terras, né, a cidadãos, no caso os indígenas, se você não dá o direito à cidadania? Mas eles precisam ter a terra para poder se alimentar, que é uma questão humanitária. Ora, não conseguem hoje. Então, essa decisão do ministro Fachin é uma decisão, evidentemente, ele tem a prerrogativa legal de fazer isso. Só que essa decisão vai gerar, né, uma fagulha num assunto que já praticamente já não está pacificado, mas estava tranquilo, que agora vai colocar em risco outras reservas semelhantes, outras decisões semelhantes a essa, e expõe uma espada na cabeça dos proprietários. Então, isso mostra que o Brasil, para ser um país, para receber investimentos, principalmente na agropecuária, precisa ter segurança jurídica. E o próprio Supremo, que deveria dar essa segurança jurídica, toma essa decisão. Então, estou fazendo meu comentário com base no artigo da Constituição, que é muito claro e que o Supremo teve outra interpretação que dá margem a essas decisões. É lamentável, Petro. Infelizmente, o Brasil nunca será um país de investimento, procurado por investimento, porque nós não temos segurança jurídica, infelizmente. Exatamente, e até as instâncias inferiores ao STF precisam ter uma luz sobre esse tema, né? Porque senão todo mundo fica perdido. Uma instância aqui fala uma coisa, uma instância em outro estado fala outra, e é realmente preciso pacificar essa questão, porque inevitavelmente vai gerar morte no campo, porque em determinado momento a paciência vai terminar. Obrigado, viu, Daúde, pela sua análise aí, uma boa noite, e com certeza esse assunto será retomado amanhã com repercussões. Obrigado, boa noite. Boa noite, Petro, e boa noite a todos. Mas não vamos esmorecer. O Brasil é muito grande. Sem dúvida. Obrigado.